Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano, esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o convite para você nos acompanhar também nas outras plataformas. A gente tem publicado muita coisa legal no Instagram, os relatórios aqui do Research da área macro ficam disponíveis no Telegram e esse podcast está disponível em vídeo também no YouTube. Bom, acho que nunca antes na história desse país a gente teve uma discussão eleitoral para presidente com tanta antecedência. A gente vê acontecimentos e declarações políticas fazerem preço no mercado, mexer nos indicadores econômicos, e a ideia desse episódio é entender melhor esse cenário. A gente vai receber aqui hoje o Lucas Aragão, que é cientista político e sócio da Arco Advice, e além dele, a gente conta com a participação do Luiz Sherman, que é economista aqui no Itaú Unibanco, e que além de dividir a moderação do episódio aqui comigo, vai trazer alguns destaques do cenário macro e também das interações frequentes que ele tem com investidores institucionais, clientes aqui da corretora do Itaú BBA. Sherman, Lucas, tudo bem? Bem-vindos aí. Obrigado, Marcelo. Prazer estar aqui, obrigado. Eu que agradeço, a gente agradece, Lucas, tua participação, tema quente, vários pontos. Vamos começar aqui. Eu acho que seria legal até recapitular um texto teu que eu vi no Brasil Journal, na virada do ano, onde você traçava uma série de cenários aí que a gente poderia ver do governo Lula em 2026, né? Eram 4 cenários, o que esperar pela frente. A gente está no meio de março aqui. Que a gente tem visto se materializar mais em relação a esses cenários? E qual que é a tua visão de agora em diante do que deve acontecer aí de forma mais ampla em relação à condução do governo? Olha, Marcelo, acho que o governo tem se fechado no seu círculo de confiança. A gente teve agora, não dá para chamar de reforma ministerial, né? Foram algumas mudanças pontuais que mostram um governo muito desconfiado do centrão, um governo que se fecha dentro do seu círculo de confiança, o Lula se fechando dentro do seu círculo de confiança. O mercado ali ficou um pouquinho assustado com a nomeação da deputada e também presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para o Ministério de Relações Institucionais, por vê-la como uma política ali da ala mais raiz ali do PT. Mas o que eu vejo agora em diante é um governo preocupado, mas confiante. Eu tive no Palácio esses dias. A popularidade e a inflação são temas que deixam ali os assessores, os ministros, aqueles próximos do presidente muito preocupados, mas eu vejo um governo ainda confiante de que os resultados econômicos são suficientes e vão ter mudanças aí ao longo do ano que eles julgam que serão aprovadas. A gente pode falar isso aí depois, como isenção do imposto de renda até 5 mil, um crédito consignado privado, Vale Gás, enfim, que vão melhorar a popularidade do presidente. Tenho certeza que a inflação vai arrefecer em algum momento. Então vejo eles confiantes. Eu não vejo daqui até o final do ano, sinceramente, Marcelo, nenhuma grande mudança do que a gente tem visto agora, que é um governo que, obviamente, o mercado desconfia da sua veia gastadora, mas que também ainda não fez nenhuma movimentação extraordinariamente que cancelasse a imagem do governo perante o mercado. O mercado ainda está ali dando uma chance. Eu até falei isso outro dia na CNN, numa reunião, numa entrevista. É meio que um joguinho de migué ali. O governo dá um migué, aí melhora um pouco, faz um corte de gastos ali que o mercado não adora, mas melhor do que nada. Aí o dólar cai um pouquinho, aí a bolsa reage um pouquinho. O tamanho da responsabilidade fiscal desse governo não é por convicção, vai ser sempre por pressão. Esse governo pode fazer gastos extras, pode fazer contingenciamento, pode anunciar um novo pacote de gastos? Pode. Se o dólar for a 6, 6,10, 6,15, 6,20, 6,30, a um patamar de 5,70, 5,70, 80, ele vai levando em banho-maria. Então, acho que é um governo que vai tá meio muddling through, né, como falam os gringos do mercado, levando nesse cenário meio parecido com isso até o final do ano. E aí, ano que vem, é outra história. Boa. Olhando para a parte macro, Sherman, qual que deve ser o principal tema, a principal pauta desse ano? E, se não for essa a pauta, como você acha que vai ser a condução do fiscal? Como que o governo vai poder conseguir acomodar melhor essa questão aí?
Acho que o principal discussão, tema desse ano é a desaceleração da economia. A gente teve 2 anos de bom crescimento, 3%, e 25 e 26 a gente vai ter menos crescimento, por causa de políticas econômicas mais restritivas. A monetária é mais claro, mas a política fiscal também vai ser menos expansionista. Então, combinando esses dois fatores, a economia deve crescer menos. Eu acho que a gente vai ter que acompanhar a velocidade dessa desaceleração. Para mim, é o ponto mais importante para a economia brasileira esse ano e ano que vem. E sobre o fiscal, eu gostaria de falar acho que é importante realmente tratar dos temas de mais longo prazo. E eu diria que o principal, nós precisamos controlar a quantidade do crescimento de gastos, mas também melhorar a qualidade. Sobre o crescimento de gastos, a nossa visão de que o Brasil deveria passar a colocar um limite de alta de gastos, em vez de 2,5, baixar isso para 1,5, seria muito importante essa redução em algum momento. Isso pode ser feito através de mexer nas despesas obrigatórias. Tem que atacar as despesas ligadas ao salário mínimo, né, que tem um peso relevante no orçamento federal, e mexer também nos pisos de saúde e educação. Acho que a combinação dessas três é fundamental para a gente trazer esse crescimento anual de gastos de 2,5% para 1,5% acima da inflação em algum momento. E assim a gente garante a sustentabilidade da dívida. Agora, é muito importante também falar sobre a qualidade, não é só a quantidade. A qualidade é fundamental. O nosso time publicou um relatório recentemente elaborado pelo Fábio Diniz e pelo Bernardo Toroz, exatamente avaliando a qualidade dos gastos no Brasil, comparando com a América Latina, comparando com os BRICS, com países desenvolvidos. E a conclusão deles é que o Brasil está abaixo, bem abaixo, em termos de qualidade de gasto, tanto da América Latina quanto dos BRICS, e mesmo nos quesitos onde o Brasil vai melhor do que a América Latina, por exemplo, educação, o Brasil faz isso a um custo muito elevado, gastando, por exemplo, o quanto que os países nórdicos gastam com educação, que tem o melhor sistema educacional do mundo. Então, a gente tem que trabalhar em qualidade e eficiência também. Acho que essa discussão não está tão presente no debate, e ela é fundamental não só para o desenvolvimento do Brasil, mas para a própria solvência da dívida pública, porque no fundo o Brasil precisa crescer mais para ter essa solvência, e essa solvência vem através de maior qualidade do investimento e do crescimento. Bom, vou aproveitar aqui e perguntar para o Lucas sobre as principais iniciativas que você acha que o governo vai tomar esse ano na sua política fiscal e econômica como um todo. Olha, Sherman, o primeiro ponto que o governo aposta muito é nessa isenção de para quem ganha até R$5.000, né? Isso é um projeto de lei, deve ser enviado, acho que nas próximas semanas, para o Congresso Nacional. O mercado preocupado aí por conta da compensação, né? A Fazenda estima aí que precisa de uma compensação em torno de 25, 30 bilhões de reais, até recentemente refez os estudos, mas esse projeto, por exemplo, ainda não chegou na Casa Civil. Perguntei recentemente lá na Casa Civil, acho que nessa semana, e ainda não tinha chegado na Casa Civil, ou seja, ainda está na Fazenda. Se ainda está na Fazenda, é porque estão olhando as vírgulas ali da tecnicidade do projeto, né? Aí na Casa Civil se olha mais a viabilidade política, esse tipo de coisa. Essa é uma das grandes apostas do governo, né? É uma medida que tem aí um potencial de impactar em torno de 10, 12 milhões de pessoas, né? Que o governo acha que pode ter um efeito eleitoral positivo, relevante na sua popularidade e, consequentemente, na eleição de 2026. É uma das grandes apostas. Segundo ponto é a questão do crédito consignado privado. Tem sido falado aí que o ministro Fernando Haddad, até em entrevistas recentes, tem chamado de uma revolução e tudo mais. O Vale Gás, né, uma mudança no Vale Gás, um aumento ali no Vale Gás, esse precisa passar pelo Congresso Nacional também. Um quarto ponto, que não é bem uma agenda, é uma agenda, mas não é um projeto, é essa discussão gigantesca, essa novela em torno das emendas parlamentares, né? Valeria ter um programa comigo, né, para fazer uma
fazer uma graça, e com alguém especialista em orçamento público para falar sobre emenda parlamentar, que é realmente um tema fascinante, né? O que está acontecendo, né? O Supremo suspendeu algumas coisas ali relacionadas a emendas parlamentares, pediu mais transparência, e parte dessas emendas parlamentares pode voltar para o Executivo, né? E aí o governo aposta nesse montante de dinheiro, agora na mão do Executivo, para fazer obras, para irrigar o Brasil através de obras de infraestrutura, obras de educação, obras de, enfim, do que for necessário, e acreditam que esse dinheiro irrigado em áreas estratégicas do país, através de prefeitos parceiros, de pessoas dentro do parte, né, do mundo político ali mais ligado à esquerda, ao PT, isso pode gerar dividendos políticos relevantes para o governo Lula. Então, acho que essas são as principais pautas, além ali de eventos que, por mais que não tenham um grande efeito prático, o governo gosta da simbologia e acha que pode ser relevante ali para a imprensa, para o eleitor, como a gente tem a cúpula do meio ambiente, né, a COP30 em Belém no final do ano, tem a cúpula dos BRICS no meio do ano, e eu acho que esses são os principais temas aí que o governo vai tentar explorar para a sua imagem. Tem algumas coisas menores, né, margem equatorial, que pode ser, bom economicamente, mas pode ter uma questão ali tensa em relação ao meio ambiente, na exploração do petróleo na margem equatorial. Então, são alguns assuntos aí que são relevantes para o governo esse ano. E pegando o gancho dessa lista de temas, acho que é interessante entender, e aí de vocês dois, como o investidor, principalmente o investidor estrangeiro, tem olhado para esses temas e trazido dúvidas nas interações que vocês têm, né? Imagino que o Lucas tenha muito essas interlocuções nas agendas da Arco, e você, Sherman, recentemente teve num roadshow com investidores nos Estados Unidos. Queria pedir para vocês um resumo do que vocês ouvem, principalmente do investidor gringo, em relação a pautas de governo ou temas de política econômica brasileira. Bom, o investidor estrangeiro vê o Brasil com preços bastante atrativos. O Brasil está barato, mas falta um trigger, como a gente chama, falta um gatilho para comprar. Ou uma pergunta que vem em todas as reuniões que existe um receio de que, à medida que você se aproxima das eleições, o horizonte das decisões do Congresso, dos governos estaduais, do governo federal, vai encurtando, e aí decisões podem ser tomadas com um viés de curto prazo, com custo negativo para o médio prazo. Isso todo mundo pergunta esse tipo de coisa. E os investidores aí já mais ligados em eleição, é um grupo que se empolgou muito com a Argentina, teve uma valorização da Bolsa Argentina de mais de 100% em dólares no ano passado, então eles têm esse exemplo na cabeça como uma analogia e sempre trazem esse tema para as conversas. Agora, para o tema eleitoral, vamos lembrar, são investidores internacionais que investem em vários países, e antes da eleição no Brasil, em outubro do ano que vem, vai ter eleição no Chile no final desse ano e vai ter eleição na Colômbia em abril do ano que vem. Então, esses investidores, eles têm que fazer uma ordem do que eles vão se preocupar primeiro. Então, uma coisa de cada vez, tem outros na frente. Claro que o Brasil tem um peso maior, mas a existência de outras eleições também atrai a atenção do investidor e reduz um pouco o foco nesse tipo de tema para o Brasil agora. Nessa linha também, eu falo bastante com os investidores estrangeiros, muito preocupados com o fiscal, muito preocupados com a trajetória da dívida, muito preocupados com o que pode acontecer no ano que vem, com o aumento de gastos. Historicamente, a gente pegar aí os presidentes, tem um aumento de gastos no ano eleitoral, seja através do orçamento, seja através de gastos extraordinários, seja pelo parafiscal ali, gastando via banco, fundos, empresas estatais, etc., bancos estatais. Acham barato, mas tem medo, né? Tem medo porque a gente está um ano da eleição em um governo que tem uma popularidade que não é catastrófica, é competitiva, sim, mas longe de ser uma popularidade que dê uma enorme
confiança e conforto para 2026. Se desse, a gente não ia estar vendo essas movimentações que a gente vê em Brasília, né? De pressões para o Tarcísio ser candidato, de membros do Centrão criticando. Hoje mesmo, né? O presidente da Câmara, Hugo Mota, recém-eleito presidente da Câmara do Republicanos da Paraíba, Hugo Mota deu uma declaração batendo na política econômica do Haddad, falando que o juro alto descontrolado é resultado de uma política fiscal desorganizada do governo e sem responsabilidade fiscal. A fala do Hugo Mota. E eu acho também, aqui, você não me perguntou, mas eu vou falar, Marcelo. No ano que vem, muita gente pergunta, o Congresso toparia um aumento de gastos populista, um aumento? Eu acho difícil. Eu acho que a gente pode ter, sim, aumento de gastos no ano que vem, mas eu acho que aquele aumento de gasto clássico que tem pré-eleição, apertar crédito extraordinário para irrigar o país com dinheiro, eu não vejo o Congresso topando. O Congresso pode topar algumas coisas, mas o Congresso vai perguntar primeiro, e eu nisso? E o Congresso não tem certeza, o Centrão não tem certeza se vai estar no barco com o governo no ano que vem. Então, não está afim de ajudar tanto assim, talvez não esteja no ano que vem. Olha a declaração do Hugo Mota, como que isso vai se encaixar no ano que vem com um crédito extraordinário para aumentar, por exemplo, um programa social, esse tipo de coisa, né? Não vejo isso acontecendo. Um Congresso cada vez mais forte, né? Se comparado a 4 anos atrás. O movimento de fortalecimento do Congresso tem aí uns 15 anos que começou, né? Por exemplo, só para dar uma anedota aqui, teve um projeto do Espiridião Amin, do senador Espiridião Amin, que está no Congresso Nacional há muitos anos, né? O Espiridião Amin foi o responsável pelo projeto aprovado que proibiu que o governo ficasse reeditando medida provisória. Você podia ficar reeditando medida provisória. Você fazia uma medida provisória, cai, eu faço outra igual, um dia depois. E disso até milhares de coisas que aconteceram nos últimos anos que deram poder ao Congresso, incluindo o que a gente estava falando mais cedo, as emendas parlamentares, né? Boa. Bom, até então, nesse tema eleitoral, Lucas, queria pedir para você nos ajudar aqui com como é que a gente se organiza em termos de calendário, as principais datas, os principais marcos políticos até a eleição de outubro de 26. O que tem mais que acontecer esse ano? O que só pode acontecer ano que vem? Tem alguns marcos, algumas datas, alguns marcos até meio psicológicos, alguns que são datas mesmo, que a gente tem que ficar de olho. Eu começaria com ali o D menos um ano. Ali. Eu acho que isso vai dar uma virada de chave em muita gente. Assim, a partir de outubro, novembro, eu acho que as pesquisas começam a ganhar mais peso. Eu acho que um ano antes da eleição, as pesquisas já estão sendo levadas a sério, começam a ser levadas mais a sério no final do ano, e principalmente na virada do ano. Assim, uma pesquisa em janeiro, o ano eleitoral, já é mais quente do que uma pesquisa agora, há um ano e muitos meses da eleição. Segundo ponto, em ano eleitoral, o TSE obriga as empresas de pesquisa a divulgarem as suas pesquisas com 5 dias de antecedência. Hoje a gente não sabe quando que vai sair. Talvez saia uma amanhã, talvez saia 2 amanhã, talvez saia uma daqui a pouco. Em ano eleitoral, as empresas são obrigadas a... Então a gente vai ter um calendário de pesquisa, né, no ano que vem. Isso é relevante. Os investidores têm que ficar de olho nisso. Saber que quando que tem pesquisa, porque vai fazer preço. Não acordar um dia sabendo que tem uma pesquisa nova e não estava sabendo, né? Um outro ponto muito importante é a partir de abril, onde a gente precisa ter o início de abril, 6 ou 7 de abril, tem que ter a descompatibilização. Ou seja, ministros, governadores que queiram se candidatar a outro cargo precisam se descompatibilizar, ou seja, sair do seu cargo atual para poder se candidatar. É o caso, por exemplo, do Ratinho Júnior, que é governador do Paraná. É o caso de ministros de Estado, né? Haddad, Camilo Santana, Gleisi, todos esses. É o caso do Tarcísio. Então, esses precisam se descompatibilizar. Claro, dá para fazer ali A gente teve um caso recente, né, do Eduardo Leite, que se descompatibilizou para ser candidato a presidente, acabou não indo e voltou e se candidatou de novo. Foi questionado ali, né? Pode ser, pode, mas né, não é o ideal, né? Então, isso é importante. Uma outra data importante, que é por meados de agosto, é que
a gente tem os registros de candidatura. E esse é especialmente importante nesse ano, porque a gente tem uma situação de um dos principais nomes da política nacional, o ex-presidente Bolsonaro, inelegível, né? A minha leitura é que ele continuará inelegível. Então, voltando a 2018, o Lula inelegível, todo mundo sabia que ele era inelegível, ele sabia que ele era inelegível, mas ele levou a candidatura até ali agosto. Quando ele bateu na porta do TSE, falou: "Eu quero me candidatar". O TSE falou: "Não pode". Aí ele: "Tá bom", passou para o Haddad. Naquele momento tem a mudança, né? Então esse registro de candidatura é importante, porque essa é uma outra dúvida. O Bolsonaro vai passar o bastão, vai fazer um acordo com o Tarcísio, vai tentar levar até o final, até agosto, e só lá passar o bastão? Se for esse o caso, o que o Tarcísio vai fazer? Porque ele vai precisar estar descompatibilizado. Então, essa data é importante porque a gente tem ali o registro das candidaturas, que é muito importante. Tem várias outras datas, mas eu acho que para não ficar muito complexo, eu acho que eu ficaria de olho nessas movimentações mais macro aí da descompatibilização do registro das candidaturas, que eu acho que são muito importantes. Bacana, a gente já passou pelos temas econômicos, pela visão do investidor, por esse cronograma das eleições. Acho que agora a gente começa a falar do tema principal aqui, que muita gente quer ouvir tua opinião, Lucas, que é o páreo dessas eleições, né? Falando um pouco de oposição, como que você acha que a oposição vai se organizar para essas eleições? Quais, além do Tarcísio que você citou algumas vezes, quais seriam outros nomes viáveis? Você acha que deve haver consenso em torno de um nome, ou ela deve vir fragmentada com vários candidatos? Como é que você está observando isso? Marcelo, eu acho que tem um nome dentro da oposição, dentro do campo não esquerda, que é capaz de construir um consenso, que tem um potencial de construir um consenso, que é o governador Tarcísio. Uma possível candidatura do Tarcísio, ela já nasce dentro do Republicanos, né? Um partido relevante na Câmara dos Deputados e no Senado, um partido relevante no tecido social do Brasil, né? Porque é um partido ligado à Igreja Evangélica. É o partido, por exemplo, do Hugo Mota, que é o presidente da Câmara dos Deputados. O Tarcísio está no Republicanos. Então já nasce dentro de um partido relevante. Se a gente tiver a situação do Tarcísio candidato, também já nasce com, muito provavelmente, o apoio do PSD, porque o Kassab, que é secretário de governo dele, do Tarcísio, muito provavelmente estaria dentro dessa equação. Então, é uma candidatura que já nasce com dois dos principais partidos do Centrão. Então, é muito mais fácil esse núcleo conseguir puxar o apoio de outros partidos, como o próprio PP, do Ciro Nogueira, do Arthur Lira, né? O PL, do presidente Bolsonaro, mas também de outras figuras políticas relevantes, como Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL. Então, é o partido com a maior força, é o candidato com a maior força gravitacional. Se não for o Tarcísio, por N razões, que podem ser várias, não estou afim, preciso me descompatibilizar e o cenário ainda está esquisito, as pesquisas não estão dando uma clareza e é mais tranquilo eu me reeleger e pensar nisso em 2030, enfim. Aí ele pode ter várias razões. Eu não vejo nenhum outro candidato capaz de gerar esse consenso, porque na falta de um candidato consensual, todo mundo vai achar que é o candidato ideal. Porque não é tão claro nas pesquisas, na narrativa, na força de mídia, que um Ratinho Júnior é muito mais forte do que um Caiado, ou muito mais forte que um Zema, ou muito mais forte do que um outsider que pode aparecer. Então, quando esses candidatos olham para o Tarcísio, eu acho que existe meio que uma sensação do tipo, tá, esse cara talvez tenha mais força do que eu, porque é o Tarcísio, governador de São Paulo, um estado que é gigantesco, com projeção nacional. Agora, na falta dele, os candidatos vão achar que eles são a melhor, os outros candidatos vão achar que eles são a melhor escolha. Então, eu acho que tem uma chance de fragmentação, pelo menos no início. Depois pode ter uma consolidação, né? Porque as candidaturas, elas nascem não necessariamente para terminar uma eleição. Pouca gente lembra aqui, mas o Pacheco foi candidato a presidente da República. O Rodrigo Pacheco, senador, ex-presidente do Senado, ele se candidatou à presidência da República. Uma candidatura rápida, mas, enfim, apareceu na imprensa, deu visibilidade, falou do PSD, Kassab apareceu. Algumas candidaturas nascem por essa razão, para compor lá na frente. E aí eu acho que nesse cenário que a gente tem é o Tarcísio como o mais provável. Agora, se você me perguntar,
se eu acho que o Tarcísio vai ser candidato, eu posso chutar, mas eu acho que nem ele sabe, porque está pouco claro, né? Ele não sabe por N razões, ele não sabe como vai estar a popularidade do Lula daqui a um ano, ele não sabe como que vai estar a cabeça do Bolsonaro, se o Bolsonaro vai insistir nele ou num dos filhos, ou vai compor. Então, eu acho que essa é uma decisão que o Tarcísio vai tomar muito em cima da hora. Acho que ele vai tomar em cima da hora, olhando as pesquisas, olhando a composição, ouvindo o Kassab, vendo o que o Bolsonaro está fazendo. E ali cada um vai tomar a decisão melhor para si. E a gente pode chegar... Eu acho realista a candidatura Tarcísio. Eu não acho uma viagem, não. Muita gente fala assim, não, é só para 2030. Só que à medida que o cenário vai ficando mais real, as pesquisas vão mostrando que você tem chance, a popularidade do presidente, do governo de situação, vai ficando mais para baixo, a realidade começa a aparecer, mas a situação começa a ficar mais real. Então, acho que a candidatura dele é real. Pode sim acontecer, mas eu ainda não consigo cravar isso para você, eu acho que nem ele. Boa, aí aproveitando o gancho dessas pesquisas de popularidade do governo, esse movimento talvez mais em baixa, como você acha que isso impacta a movimentação, a organização da situação, né? Você vê como certa uma candidatura à reeleição do presidente Lula, ou você acha que é viável a gente ver novas lideranças surgindo como uma opção e sendo apoiadas por ele para 2026? Olha, o PT não pensa em outro nome. Se for outro nome, é porque o Lula pensou, é porque ele não quis. Porque o PT não tem ninguém com mais força do que o Lula. Sabe, você conversa ali com membros do PT, membros sêniores do PT, eles não acham que, mesmo que o presidente Lula esteja numa situação de popularidade baixa, rejeição alta, vá contra um candidato que tem uma rejeição menor, enfim, digamos que seja isso. Na cabeça do Partido dos Trabalhadores tudo bem, mas o Lula ainda é melhor do que a gente tentar aqui um Haddad, um Camilo Santana. O nome, o herdeiro natural seria o Haddad, como foi em 2018. Agora o problema o Haddad é ministro da Economia, de uma economia cuja percepção popular não é das melhores, por conta da inflação, da alta dos preços, da alta do preço dos alimentos. Agora, como que a Dilma foi escolhida, por exemplo, em 2010, né, na eleição da Dilma? Foi uma eleição onde a escolha da Dilma foi por base das pesquisas e porque o João Santana, que era o marqueteiro, pensador da comunicação do Lula, falou para o Lula que a chance de uma votação ainda maior seria com uma candidata mulher, além da questão histórica de eleger uma mulher pela primeira vez. Então, o que eu acho que vai acontecer é que se o Lula não quiser, seja por saúde, seja porque ele está sem vontade, seja porque ele está cansado, seja porque ele está vendo que, putz, provavelmente eu vou perder, não estou afim de passar por isso, a escolha vai ser pessoal dele, amparado ali por dados que mostram o melhor nome é esse ou aquele. Dentro do PT se falam em dois: Haddad, ministro da Economia, e Camilo Santana, ministro da Educação. Também se ventila ali um Jacques Wagner, mas parece que ele não tem muita vontade de entrar nessa disputa. Bom, relacionado a essa pergunta, como que você acha que o Centrão vai se definir nessa disputa eleitoral? É mais provável uma fragmentação do Centrão, ou o Centrão vai estar unido aí atrás de algum candidato? Eu acho que mesmo unido, o Centrão acaba fragmentado. Não existe mais a coesão do Centrão dos anos 90, 2000, 2010. Não existe mais aquela coesão que alguns partidos dos anos 90, 2000, como o PFL, que virou o DEM, que depois juntou com o PSL e virou União Brasil, tinham, né? Porque as questões regionais e a polarização não permitem mais, né? Quando você tem hoje um partido como o PSD, do Gilberto Kassab, que tem um ministro de Minas e Energia que é talvez o ministro mais próximo ao Lula, que é o Alexandre Silveira. E ao mesmo tempo você tem um governador de oposição, muita oposição, que é o Ratinho Júnior no Paraná. E você também tem parlamentares que são de oposição e parlamentares que são de situação, como Otto Alencar, PSD da Bahia. É muito difícil para o Kassab chegar para o partido e falar assim, gente, todo mundo agora
com o Tarcísio. O Otto vai virar para ele e falar assim, sabe, legal, mas se eu fizer isso, você perde um senador aqui. Você quer isso? Não, então Otto, fica aí à vontade, faça o que você tem que fazer na Bahia para você se reeleger. Alexandre Silveira, faça o que você precisa fazer em Minas Gerais, apoie o Lula para a gente ter mais um senador, né? O Alexandre Silveira não é mais senador. Então, eu acho que mesmo unindo, o Centrão, por conta das questões regionais, não será jamais 100% coeso. Agora, no campo nacional, assim, numa direção, fazer parte de uma coligação, eu acho que o nome que tem mais chance de juntar todos esses é o Tarcísio. Se não for o Tarcísio, aí a gente vai ter um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, alguns não participando de coligação, mas apoiando com certa timidez, liberando as bases. Eu acho que como eu já disse algumas vezes aqui, a grande força gravitacional para mudar isso é o Tarcísio. Não sendo ele, eu acho que cada partido vai tomar a sua decisão e vai ser meio fragmentado. O Kassab ali com o Ratinho Júnior, aí quem sabe o Republicanos fala assim, bom, não vou apoiar ele, mas também apoio, então vai dividir, uma parte dos republicanos apoia uma parte dos republicanos apoia outra, ou entra numa coligação com o Kassab, mas libera a bancada para apoiar quem quiser, dependendo dos seus aspectos regionais. Então, eu acho que e alguns até com Lula, a depender das pesquisas. Então, eu acho que a maior chance de coligação unida é mais com o Tarcísio. Perfeito. Acho que agora que a gente já sabe tudo que vai acontecer nessas eleições, Sherman, acho que pra gente terminar... Se não acontecer nada de vocês apagam o episódio, deletam dos servidores. A gente pode fazer um recap aí de cenário macro, só para tentar aterrissar um pouco tudo isso que a gente conversou? Claro. Bom, então como eu falei inicialmente, nós esperamos uma desaceleração da economia, vindo de 3% para esse ano na casa de 2% e no ano que vem na casa de 1,5%. É interessante ver a distribuição ao longo do tempo desse crescimento também. O primeiro semestre deve ser bem mais forte do que o segundo, e dentro do primeiro semestre, o primeiro trimestre vai ser especialmente forte, por dois fatores. A safra de soja e de milho vem forte, isso vai ajudar a agricultura no início do ano. E a gente teve também um aumento do salário mínimo, que vai ajudar a demanda, o consumo no primeiro trimestre do ano. Então, vai ser um crescimento decrescente, primeiro trimestre bem mais forte do que o resto. Em relação à inflação, nós vemos um cenário de inflação ainda pressionada, pouco abaixo de 6% no final do ano, pressionada primeiro pelo dólar mais alto, que vem impulsionando aí os preços dos bens comercializáveis, tem inflação de alimentos, que puxa a inflação para cima também, e tem a própria inflação de serviços, que também permanece pressionada por causa do fato de o mercado de trabalho estar apertado e você ter uma inércia inflacionária ainda elevada. Tudo isso, então, para completar o cenário, significa o Banco Central ainda subindo a taxa de juros. Nós acreditamos que essa alta de juros vai continuar até meados do ano, e aí cortes de juros nós vemos apenas em 2026. Perfeito, acho que a gente conseguiu cumprir bem a pauta desse episódio. Queria, antes de concluir, agradecer novamente as participações do Sherman e do Lucas aqui com a gente. Valeu. Obrigado, foi um prazer. Obrigado.